Hoje o assunto é remédio. Olá pessoal, esse é o Borderlar. Para quem não me conhece, eu me chamo Duda. E para quem já me conhece, sejam bem-vindos de volta, que bom que vocês estão aqui. Hoje o assunto é sobre remédio. Eu queria primeiro pontuar que eu não tô aqui para explicar como é que os remédios funcionam, qual é o remédio que é bom, qual é o que é ruim. Não existe esse negócio de remédio bom ou ruim. Tem muitos tipos de remédios que agem de várias formas diferentes e dosagens diferentes. O importante é você encontrar a sua combinação, e essa combinação é muito particular. E só quem vai saber te dar essa combinação é um psiquiatra. Então é muito importante que a gente procure um psiquiatra. Mas hoje eu também vou estar problematizando um pouquinho isso, porque é importante também a gente ter um certo senso crítico quando a gente busca ajuda psicológica. Porque assim como em vários campos da medicina, sempre vai ter gente que é negacionista, vai ter gente que tá dando aí informação errada, como foi o caso, por exemplo, do uso exacerbado, de medicamentos que não faziam efeito algum pro Covid, que foram passados por médicos, Então, assim, é complicado. Tem gente que tem aí uma faculdade de medicina, tem gente que tem estudo, mas não usa ele de uma forma boa. E eu também queria pedir pra vocês perdoarem meu bigodinho de suor, porque tá quente pra caramba, tá um calor da miséria e eu não aguento mais. Deixando isso aí tudo bem claro, eu também peço pra que vocês entendam que o que eu vou falar é com base na minha experiência apenas, e eu não tô aqui pra prestar julgamento, enfim, minha gente, é o disclaimer, tá? É o disclaimer. Meu primeiro contato com medicamentos foi com um psiquiatra, que eu considero minha experiência negativa com a psiquiatria e com os remédios, porque me levou ao vício em Rivotril. E também esse era um dos motivos que mais me prendiam na hora que eu tentava falar sobre medicamentos, porque ter tido um vício em medicamento mudou muito a minha perspectiva de um monte de coisa. E foi muito doloroso passar pela experiência de, parar de tomar, começar aí a mudar o tratamento, enfim, foi complicadíssimo. Eu fui no psiquiatra, como eu disse. Eu cheguei para o psiquiatra explicando que a minha ansiedade e minha depressão estavam se transformando em coisas físicas. Minha saúde estava começando a deteriorar por conta das coisas emocionais. Eu tinha muito ataques de pânico e eram debilitantes, Assim, eu me escondia no banheiro por horas para ninguém me ver, porque eu simplesmente não conseguia funcionar. Eu descrevi para ele que eu não conseguia dormir, que eu não estava conseguindo viver direito, eu estava tendo crises de ansiedade constantes, eu estava tendo essa constante vontade de sumir, e um desespero, medo de tudo, enfim. Esse psiquiatra, ele me receitou remédios que não deram muito certo comigo. E um deles foi o clonazepam, Rivotril, que muita gente conhece, muita gente toma. Gente que toma ocasionalmente, gente que toma diariamente. É um remédio, assim, bem complicado. Bem complicado. Ele causa dependência e existe uma certa dependência boa e uma dependência ruim no medicamento. Quando o medicamento tá dando certo pra você, tudo bem você tá dependente dele. Tipo eu com a minha desvenlafaxina. Eu tomo a desvenlafaxina e quando eu fico sem tomar eu tenho sintomas de abstinência. Porém, quando eu tomo direitinho, é um remédio que me faz bem. É um remédio que na específica dosagem pra mim funciona. Então, esse tipo de dependência é ok, porque está sendo controlada, está sendo lidada, a gente está vendo direitinho. Mas a dependência que o clonazepam me causou não foi uma dependência, assim, que a gente poderia regular, que a gente poderia, tomar ali cuidados. O psiquiatra me deu uma dosagem muito baixa, porém, ele me deu receitas para, meses. E aí, eu comprava, e ficava tomando todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E esse remédio, ele tinha me passado somente para quando eu tivesse crise de pânico, mas eu tinha crise de pânico o tempo todo, então o tempo todo eu tomava. Isso me faz levantar outra questão sobre os medicamentos, que é o fato de que medicamento sozinho não vai curar você. Um medicamento psiquiátrico, ele não funciona da mesma forma de um medicamento, por exemplo, para dor de cabeça. Assim como um remédio de hipertensão não vai fazer o trabalho sozinho, a pessoa tem que fazer exercício físico, a pessoa tem que comer melhor. No remédio psiquiátrico também, a gente precisa ter um acompanhamento terapêutico junto com o remédio, senão não vai adiantar. E vai acabar criando aí uma situação de dependência ou de, enfim, pode acontecer várias coisas. O que eu tô querendo dizer é, o remédio por si só vai conseguir agir até certo ponto. Antes disso, tem que ser você trabalhando as suas causas das crises de pânico, se você tem alguma. Tá entendendo? No meu caso, eu já tava na terapia, só que também era uma psicóloga que não tava conseguindo funcionar comigo. Meu problema naquela época, eu acredito que foi porque ninguém validou de fato
o que eu tava vivendo. Eu sinto que eu não fui levada a sério por ele, sinceramente, porque eu descrevi tudo aquilo físico, tudo aquilo assim psicológico, e ninguém abriu a boca pra falar sobre borderline. Eu não tava conseguindo resolver minhas questões psicológicas. Eu não tava conseguindo tomar os remédios corretos. Eu tava tendo vício em remédio calmante que tava me deixando aí perturbadíssima, porque eu tive muitos lapsos de memória. O clonazepam, ele causa uma certa aí perturbação, né? Claro, na memória e no cognitivo. Então, assim, é um período que eu, inclusive, tenho muita vergonha, porque eu sei que eu fiz algumas coisas assim, sabe? Mas eu não lembro direito. E as pessoas que me conheciam nessa época, elas têm uma visão muito diferente de mim, eu acredito, pro que eu sou hoje, sabe? E foi muito complicado, eu perdi muitas amizades, eu sofri muitas situações assim, desgastantes e humilhantes. E eu me sentia muito só, porque de fato assim, eu não conhecia muita gente que tomava remédio. E quem tomava me dizia sempre que era uma coisa muito específica, tipo, era minha mãe que toma porque ela tem umas crises assim absurdas e não sei o quê. E eu, como o meu sentimento era constantemente invalidado, eu não queria me considerar uma pessoa que estava tendo crises absurdas, mas eu tava, sabe? Eu não tava mais conseguindo funcionar um bom tempo, eu tava virando uma bola de neve. E foi aí que rolou a minha tentativa, né? Foi realmente no momento em que eu sucumbi a essa desvalidação do que estava acontecendo. E aí também é importante lembrar que eu escondi muita coisa também, né? Então eu gosto de reiterar também a necessidade da gente de pedir ajuda, tá? Pelo amor de Deus, é importante a gente dizer o que a gente tá sentindo. Mesmo que as pessoas às vezes não recebam bem, é melhor falar, sabe? É melhor, porque aí você vai estar tentando, você vai estar indo atrás de se salvar, porque você merece salvação. Mas voltando, aí quando eu cheguei no hospital, minha mãe procurou outro psiquiatra e outra psicóloga. E aí eles conversaram, né, meus pais e os psicólogos, porque eu ainda estava internada, e minha mãe contou tudo assim que ela sabia do que estava acontecendo para eles. E eles entraram na conclusão de que provavelmente eu era borderline. E foi então que aconteceram minhas experiências positivas com psicólogos e psiquiatras. Meu psiquiatra, primeiro de tudo, fez um exame de litemia em mim. O lítio, ele é uma substância meio que natural do corpo e ela funciona como regulador de humor. E aí existe um remédio chamado carbolítio, que é um regulador de humor, que só deve ser utilizado e receitado por psiquiatra. Tudo que eu falar aqui só pode ser usado com receita de psiquiatra e etc, mas enfim. E foi o primeiro remédio que eu senti de fato fazer efeito em mim. O segundo foi a desvenlafaxina, que é também o que eu tomo agora. Mas aí eu vou levantar outra questão em relação aos remédios. Esses são os remédios que eu tomo e que funcionam comigo numa dosagem específica. Mas os remédios psiquiátricos, infelizmente, eles vêm aí com alguns efeitos colaterais. E são esses efeitos colaterais que trazem aí esse preconceito enorme, né? E essa situação toda com as pessoas questionando se tem que tomar mesmo, se não tem que tomar, se não sei o que, não sei o que lá. O povo falando isso tudo. Teve um cara no Twitter que ele disse que alguma coisa sobre a experiência dele que ele teve com remédios e que era viciante e que fazia os efeitos colaterais debilitantes e que ele odiou e que não podia confiar em psiquiatra e não sei o que. E eu entendo o que ele quis dizer, porque é uma situação específica dele, que ele não deveria estar falando dessa forma, primeiro de tudo, porque é importantíssimo o acompanhamento psiquiátrico e medicamentoso para muitas pessoas e isso salva vidas, salvou a minha vida, o medicamento certo. Então ele não pode estar falando que a gente não pode confiar em psiquiatra. Porém, ele também levanta que os efeitos colaterais existem, são péssimos. De fato, eu concordo. Mas existem duas situações. Às vezes o remédio não funciona para você. Aí você tem que conversar melhor com o seu psiquiatra, tirar dúvidas e ver o que melhor vai funcionar. Mas, de fato, não vai ser talvez no primeiro remédio que você experimente, nem no segundo. No meu caso, foi tipo o quarto remédio que eu tomei. Quarto, quinto. Então, é difícil, de fato, encontrar. E é importante a gente procurar um psiquiatra que seja responsável e passe a você a confiança de que o que ele está lhe dando vai lhe ajudar. Não é qualquer coisa. E como é que ele vai saber disso? Como é que o psiquiatra vai saber qual é o remédio melhor para você? Você tem que ser muito específico nos seus sintomas. Você tem que explicar para ele bem direitinho seus hábitos alimentares, seus hábitos de sono, sua vida, assim, sabe? Com a combinação certa, esses efeitos colaterais ficam muito mais fáceis de lidar. Às vezes eles nem aparecem, às vezes eles aparecem. No meu caso, eles aparecem. O carbolítio, ele é um sal. Então ele me faz reter líquido. Portanto, eu engordei bastante depois que eu comecei a tomar ele. E eu cheguei, assim, sabe, num momento de boa com isso, porque eu faço exercício, não tanto quanto eu deveria, mas eu faço.
Então, assim, eu tô mantendo meu peso, mantendo minha saúde. Tem muitos outros remédios que também causam esse efeito, né, da gente acabar ganhando peso. Mas, assim, minha gente, você prefere ser mentalmente saudável acima do peso ou abaixo do peso completamente infeliz? É uma escolha, né? E eu escolhi minha felicidade. Como eu disse, você tem que ser muito específico com os seus sintomas pro seu médico, para ele poder encontrar. Se ele não tá afim de escutar seus sintomas, se ele tá querendo já lhe dar um remédio, desconfie, porque não é assim que funciona o tratamento psiquiátrico. O tratamento psiquiátrico é muito cuidadoso, muito meticuloso, e a gente tem que estar tendo um acompanhamento constante. A gente não pode simplesmente deixar de tomar o remédio. A gente não pode simplesmente ficar trocando de substância do nada. Não é assim que funciona. Temos que ter paciência, calma e confiança com o nosso médico. Eu não tenho como dizer aqui pra você qual é um bom psiquiatra, qual é um psiquiatra ruim. Mas na minha experiência, o psiquiatra bom, de fato, me escutou e levou em consideração tudo da minha vida e não me julgou pelos meus hábitos. Eu queria então, por último, deixar pontuado duas coisas também. O consumo de medicamentos psiquiátricos aumentou muito por conta da pandemia, por conta do luto que as pessoas estão passando, por conta dessa situação caótica que o Brasil está se encontrando. Lembre-se que o medicamento para casos pontuais, de situações específicas em que é muito difícil a gente conseguir regular sozinho o nosso sofrimento, a nossa angústia, enfim, para essas situações pontuais, o uso do remédio pode ser temporário. E aí a gente não pode simplesmente se usar como exemplo para julgar o outro. Eu tomo remédio porque eu dependo dele, sabe? Eu dependo, porque sem ele eu fico desregulada emocionalmente. Minha química dá uma baixada e eu não consigo viver. É diferente de uma pessoa que está passando por um momento da vida que está doloroso. Assim como é diferente para uma pessoa com esquizofrenia, com TDAH, com bipolaridade, com autismo, com o que for. A gente não sai por aí julgando a quantidade de remédio que uma pessoa com diabetes ou uma pessoa com hipertensão toma. Então, por que a gente julga quem toma remédio psiquiátrico? E o último ponto que eu queria tratar nesse vídeo é sobre o acesso a esses medicamentos, o acesso a psiquiatras de qualidade, o acesso para todo mundo ter ajuda psiquiátrica, porque nós precisamos, claramente, todo brasileiro precisa de ajuda psiquiátrica, claramente. O brasileiro que tá achando que não tá precisando é o que mais está precisando. Vamos lutar pelos direitos que a gente tem, porque faz parte da saúde pública essa questão também. Não é só também questão do índice de suicídio, é uma questão de que milhões de pessoas precisam de qualidade de vida, e remédios, e tratamento, e terapia vão trazer essa qualidade de vida. A gente tem direito à qualidade de vida, né? Parece que a gente esqueceu, porque nesse governo Bolsonaro, meu Deus do céu, a gente só esquece dos nossos direitos e deixa ele levar, né, aparentemente. Então é esse o ponto que eu quero encerrar o vídeo. É cada vez mais importante a gente usar nossa voz para lutar pelos nossos direitos. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que tá me mandando mensagem, a todo mundo que tá vindo na DM, tanto do Instagram, quanto do Twitter, quanto daqui do YouTube. Quem tá comentando, gente, eu agradeço demais a todo mundo que tá me apoiando nisso e que tá se vendo aqui nos meus vídeos e que tá, assim, se beneficiando de alguma forma, porque era exatamente o meu objetivo. Era fazer as pessoas se sentirem menos sozinhas, porque eu sei que eu não sou a única que passa por isso. Que era uma coisa que, inclusive, eu ouvia muito, sabe? Você não é especial, você não é única, todo mundo sofre, todo mundo passa por coisa. E eu sei, sabe? Eu não falo do meu sofrimento porque eu quero ser uma estrelinha, não. Eu falo porque eu quero ajudar os outros. Eu falo porque eu mereço ajuda e vocês também. Então é isso aí. Vamos nos ajudar, tomem seus remedinhos, falem com seu psiquiatra, não deixe de tomar do nada. É isso, galera. Beijo. Muito obrigada.